noite a todos. Como eu acho que falar de libertação do espírito. É possível libertar quem não quer ser liberto? Como libertar quem não quer ser liberto, né? Então, o libertar é algo que só é possível quando o indivíduo se reconhece aprisionado. É como o passarinho que foi criado dentro da gaiola, e você abre a gaiola e ele não sai da gaiola. Ele aprendeu a viver num mundo tão pequeno que o que há para além dali é obscuro, o que há além dali é o incerto. E frente ao obscuro e ao incerto, ele prefere perecer. No tempo de vida que tem ali dentro, no conforto de não lidar com o desconhecido. E perde a oportunidade de viver o esplendor da vida. A vida é justamente isso. Quando nós olhamos as previsões, aqueles que tentam prever como será o futuro, né? Vai ser assim, vai ser assado. O erro é monstruoso. Monstruoso. Quem, há 50 anos atrás, iria prever que agora temos o nível de avanço tecnológico que nós temos? Já começamos por aí. Ter a nossa capacidade tecnológica de produção de alimento, porque se falava antes de uma superpopulação, um termo de alimento. Os avanços médicos que nós tivemos, a própria ocorrência agora, né, dessa epidemia, que não é nova, porque já tivemos outros, né, mas, ou seja, o mundo, o comportamento do mundo, né, não tem como. Mas, veja, a ideia de buscar ver adiante, ela não pode ser um elemento que aprisione o indivíduo. Contudo, quando estamos falando de uma gaiola tosca, aí é fácil você querer sair, até não querer ficar nela. Mas quando é a gaiola confortável, não se quer sair. Eu parabenizo vocês por terem saído da gaiola de casa, e estarem aqui, podendo vivenciar um pouco mais do espaço da telinha. Não estou aqui a descrever que quem está na telinha esteja nessa gaiola, mas eu estou dizendo que eu vivo também na gaiola. Porque cada um de nós vive em uma gaiola. A questão não é essa. A questão é saber a dimensão da gaiola em que vive. E saber, então, ao que se arbora para que possa ir para além disso. Senão continuaremos sempre no mesmo lugar. Então, libertar o espírito é possível quando o espírito toma consciência da sua magnitude. E aí, para mim, eu quero começar essa nossa descrição aí com esse poema lindo, né? Quem sou? Quem sou? Porque quando se fala em libertação do espírito, vocês pensam em quê? Alguém só, em vez de falar, levanta a mão para elas poderem levar o microfone. Uma outra coisa, olha, aqui é assim, qualquer um pode falar qualquer coisa. Fernando, sua camisa é vermelha. E não é permitido ao outro dizer, olha, a camisa dele não é vermelha, é verde. Isso é permitido só a mim. Porque aqui é um espaço para que cada um possa colocar a sua forma de ver, de interpretar, de como está lidando com aquilo, e não para contrapor ao outro. Por quê? Porque facilita para que cada um possa colocar aí a sua visão. E vamos entender que quando nós falamos, então, da vida como uma oportunidade de ampliação da consciência é a integração de outras lentes para lidar com o viver. Senão eu só vou enxergar o espaço da minha gaiola. Quando eu me dou a esta condição de escutar o outro, tá? E nesse escutar o outro, eu vou também descobrir qual é os limites da gaiola dele, isso às vezes me ajuda a enxergar que a minha gaiola é muito menor do que o que eu pensava. Ou o contrário, maior até do que eu pensava. Por quê? Porque nós só conseguimos nos enxergar espelhados no outro. Então, o respeito à opinião do outro é algo importante para que nós possamos nos propiciar uma libertação. Porque a gente não se liberta daquilo que a gente não enxerga.
Então, aqui, por isso, cada um pode levantar a mão, falar qualquer coisa no contexto do que perguntei. Se eu precisar de algum ajuste, eu falo. Assim como, se eu pegar alguma coisa do que vocês falam, não é algo como no sentido de rebater ou contestar o que foi falado, mas é para pegar aquele ponto e ampliar, para não ficar aquela aula de clichê aqui, 1, 2, 3, 4, certo? Dito isto, então, vocês já notaram que eu comecei falando de libertação já num tom mais abrangente, né? Então, o que é que vocês compreendem como que poderia ser, né? Libertação do espírito. Vocês são espírito, pelo amor de Deus. Podemos botar o pezinho fora da gaiola. O que é que vocês imaginam por libertação do espírito? O problema é que hoje não tem ninguém gordinho, né? Porque eu gosto quando vocês levantam muito a mão, que aí o monitor ganha com o exercício de queima de caloria, né? Mas Eu acho que quando você fala a questão da libertação do espírito, é a libertação de tudo que é dito na sociedade, sabe? Tipo, a libertação de uma coisa que é estabelecida, sabe? Porque quando você diz que somos espíritos, eu imagino que a libertação do espírito seria exatamente a questão de você não... aquele velho ditado sobre que quando você vai morrer, você vai para o purgatório, essas coisas. Eu acho que a libertação do espírito é exatamente o estabelecimento de que você não vai ser mais condicionado a ser julgado no final por conta das suas atitudes dessa maneira, sabe? É uma libertação porque o espírito, ele tem o livre-arbítrio, né? E isso não... E o fato de ter sido proporcionado que a gente tenha o livre-arbítrio não é uma coisa que a gente vai ser julgado posteriormente. Justamente é aquela questão de adquirir habilidades durante as encarnações. Então, quando fala libertação, eu imagino isso, que não é mais esses estabelecimentos, essas verdades que foram impostas. ótimo. Então, galera desencarnada que está aqui, deu para entender o que ela colocou? Que espírito liberto não é como vocês estão. Estar fora do corpo como vocês estão não significa nenhuma libertação. Vocês podem estar aí, como estão aqui, fora do corpo, estão aprisionados. Aprisionados a quê? Aprisionados a determinados atavismos, a determinados conceitos que fazem com que, então, mesmo fora do corpo físico, vocês estejam, inclusive alguns de vocês aí, vivendo ainda às expensas de sensações do corpo físico. Querendo comer, beber, se drogar, fazer várias outras coisas. Por quê? Porque vocês ainda não se libertaram. Vocês, desencarnados, que sabem que estão desencarnados e estão aqui, não conseguiram ainda alcançar o que nossa colega ali terminou de dizer. Então, seria interessante que vocês pudessem observar isso, porque veja como é possível nós aprendermos encarnados com desencarnados. Como seria legal para vocês poderem sair daqui entendendo o que ela disse e o que os outros vão contribuir, entendendo, então, que não há distância entre vocês e nós, encarnados. Somos todos aqui espíritos. Se aqui nos comportamos prisioneiros, quando estivermos como vocês, a mesma coisa. Por quê? Porque é necessário que essa consciência já comece aqui, enquanto encarnado, para que dessa forma, ao desencarnar, não estejamos aqui como eles, ainda presos a uma condição limitada àquilo que a matéria pode dar, sem conseguir perceber a amplitude do que é ser espírito, ser imortal. Quem mais? Libertação com relação ao materialismo, assim, do espírito, não? Da forma que você entender. Que aqui estamos buscando olhar a libertação do espírito dentro de um paradigma múltiplo. Ela deu o olhar dela. Você pode dar o seu, que não é uma contraposição, é cada forma algo que acrescenta. Então, pode falar. Pensado antes com relação também ao livre-arbítrio, né, que ela citou no final, que assim, o livre poder de escolha, né?
de cada um com relação ao seu destino, com relação à sua vida, né, a sua trajetória. E também, aí depois quando você falou isso, eu pensei também com relação a isso, a libertação do materialismo, né, de que não é só isso aqui, de que existem outros mundos, de que é muito maior do que o que a gente pensa, né? Mais ou menos com relação a isso. Então você coloca libertação do materialismo como contexto de libertação do espírito. Só para eu ajustar um pouquinho. Como é que você entende materialismo? A pessoa, quando eu perguntar, se é para botar vocês no canto, não, é porque, assim, qualquer coisa, por exemplo, a palavra mãe, eu posso dizer mãe, eu posso dizer mãe, posso dizer mãe. Então, uma palavra pode ter várias formas de compreensão. É só para a gente afinar, para poder pegar o que vocês trazem e poder usar como um gancho, tá? Certo. Materialismo como, assim, que essa vida terrena fosse a única, entendeu? Que, como você citou, é relacionado aos vícios terrestres, né, que a gente tem de alimentação, de drogas, de várias coisas, que esses espíritos continuam aqui, presos, né, a essas ideias, a esses ideais, a essas sensações, e não se libertam com relação ao que pode ser a vida futura, né, que estão em outros mundos, em outros aprendizados, em seguir o caminho, né, seguir o fluxo mesmo, para o conhecimento, para a evolução. Pronto. Quando vamos pegar, então, o que ela traz é a ideia da libertação do espírito, a partir do ponto em que podemos perceber uma desconexão do olhar materialista, como se a vida só coubesse dentro do contexto do espaço material. Isso é importante quando falamos de libertação do espírito, porque quando as pessoas acham que o espírito está na mente e a mente está no cérebro, ou seja, uma visão completamente materialista da existência do ser, no momento que o cérebro se dissolve, significa que acabou a vida. Então, os materialistas, dentro desse ponto extremo, olhando dessa forma, a vida acabou ali. E aí vamos ter experiências interessantes que começam a levantar a pulga atrás da orelha, para não os desencarnados, porque eles todos já sabem que continuam aí, certo? Saber que continua aí não é ainda conseguir dar um significado para estar ainda vivo assim. Mas vamos, para entre nós, levanta uma pulga atrás da orelha, chamada experiências de quase morte. Então, pessoas passando por situações graves, de coma, seja induzido por medicação, por um acidente, por uma infecção, eles terminam tendo uma experiência de quase morte, ou seja, daquela parada cardíaca, depois você reanima, ele volta. E veja só, a ideia era, para alguns, de que estava tudo no corpo, morreu, acabou. Só que começaram a ter relatos de pessoas que, através desse retorno, pós as experiências de quase morte, elas relatavam o que estava ocorrendo naquela sala, naquele momento ali. Viram a cirurgia, descreviam até fofocas que alguém contou para alguém. Ela estava de longe, vendo o corpo ali e ouvindo o que estava acontecendo e trazia esses relatos. Vamos começar a perceber que buscam, do outro lado, algumas formas de justificar esses eventos, aí falando sobre baixa oxigenação, produção de determinadas substâncias que levariam a alucinações. Mas nós não estamos falando de alucinação. Nós estamos falando de lembranças plenas, não são fragmentos, daquilo ocorrendo durante aquele período e visualizando ali. Então, significa que a consciência ela está para além do contexto do próprio cérebro. Porque os próprios elementos que buscam explicar esses eventos como eventos alucinatórios, eles vão depor contra uma descrição equilibrada, racional, bem construída sobre aquilo que ocorreu. E veja só, alguns falavam que começava a flutuar e ia perpassando pelas estruturas físicas, e aí fizeram até um trabalhozinho colocando coisas em cima do teto do hospital para ver se a pessoa descrevia coisas que olhava de lá. Mas o que é que ficou claro? Ficou claro que a ideia de que a consciência esteja presa ao cérebro orgânico, ela é frágil. Ela é frágil, por causa de todos esses elementos. Então, ela é frágil. Então, começamos a perceber que há algo mais, que o corpo morre, mas algo ainda
continua. E veja, essas experiências de quase morte, elas terminam trazendo um aspecto significativo. As pessoas que voltam, normalmente, certo? Uma boa parte delas, mais de 50% delas, que voltam nesses relatos, terminam descrevendo, a partir daí, uma experiência luminosa, que faz com que elas mudem a postura de vida, o direcionamento de vida. É como se ela entrasse em contato com um núcleo que dá a ela a percepção de que a vida vai mais além. E, a partir daí, ela começa a relativizar determinados aspectos desse nosso nível de convivência. Então, de fato, o desligamento, que a gente lembra lá da OLX, o tal do desapega, é útil para que o espírito possa integrar o significado de ser espírito imortal e de poder atuar a partir disso. Quem mais? Para ela. Bem, aqui tem um trecho aqui do livro que fala o seguinte: a desencarnação é o fenômeno que liberta o espírito daquilo que foi seu corpo físico, devolvendo a sua verdadeira condição. A desencarnação é um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. Então, aqui é uma afirmativa, dizendo que a desencarnação é um fenômeno que liberta o espírito. Se nós somos espíritos, enquanto seres encarnados, isso aqui não estaria negando esse processo de evolução espiritual que a gente está passando aqui na Terra? Deixa eu entender. Estaria negando o processo de evolução espiritual aqui na Terra. Só a desencarnação é que liberta o espírito? Pronto. Quando a gente começa a colocar algumas partículas, Sol, por exemplo, a gente vai ter que vamos ter que tecer várias explicações quanto aos elementos de conceito que estamos utilizando para ver aonde aquilo se enquadra. Porque uma coisa já é claro, nada se enquadra em tudo. Tudo precisa de uma contextualização. Por isso que os desencarnados aqui presentes, para nos auxiliar na compreensão, vão começar a perceber que, para alcançar o que nós estamos fazendo, eles precisam se descristalizar. Ou seja, sair de um olhar obliterado, porque senão não consegue entender o que nossa amiga colocou. Primeira coisa, por causa da linguagem, né? Ao tempo que desencarnou. Depois, por não conhecer esses elementos que nós aqui já estamos lidando com muito mais tranquilidade. Então, o que é que eu estou descrevendo? Que essa elaboração de libertação, que é, na realidade, uma ampliação das habilidades adquiridas, ela só ocorre a partir do quê? Do exercício, da vivência de determinadas experiências. O que nós vamos olhar aí é que, quando nós dormimos, o que é que acontece? A gente continua no corpo ou sai do corpo? Certo? Porque partimos aqui da ideia de que existe um outro elemento, que não apenas o corpo físico, e que esse elemento ele consegue persistir, certo? Continuando existindo para além da morte do corpo físico. Então, quando nós dormimos, continuamos no corpo ou saímos do corpo? É partindo já desse paradigma de que aqui estamos entendendo que há algo para além do corpo físico. Então, saímos do corpo. Mas, quando alguém nos cutuca, o que é que acontece? A gente volta. Então, uma das coisas que nos prende é esse corpo físico. O corpo físico é um contingenciamento à liberdade do espírito. Por quê? Porque, enquanto encarnado, se o corpo físico despertar, o que é que acontece com ele? Volta. Então, isso só se dissolve quando? Quando desencarna. Então, o desencarne é o elemento máximo no contexto de libertação do espírito, se eu fizer a restrição a essa contextualização que estamos colocando aqui agora. Se nós formos para além disso, o indivíduo desencarna e continua tão preso ao corpo como estava. Inclusive, porque alguns espíritos desencarnam e ficam ali, próximo ao corpo, vivendo inclusive a experiência do corpo ser corroído pelos vermes, queimado pelo fogo, certo? Por quê? Porque ele está ainda no nível de... ele tem núcleos afetivos emocionais que fixam ele, aquele contexto, e ele não consegue se permitir receber a ajuda que a ele é estendida. E aí, então, está preso. Mas não morreu? Está liberto? Não. Então, para que a gente possa dar a libertação, não é a exclusão de conceitos, mas uma ampliação de olhares para podermos estar mais afeitos a integrar o que seria, então, libertação do espírito. Quem mais? Ali.
as pessoas que aqui ficam, né, são também uma forma de prender alguns espíritos que estão aqui por causa deles, né, de sentimentos e de sensações com os encarnados que aqui estão. Eu tive um caso interessante. Eu trabalho como nefrologista e acompanhava um senhor que eu comecei a acompanhá-lo, acho que foi 86. Ele ficou comigo uns 7 a 8 anos, tá? Como é aquele tipo fortão assim, né? E tinha insuficiência renal. E nesse contexto a família quando me levou, eles moravam numa cidadezinha do interior e ele era muito ativo. Então, ele morava num sítio e ele gostava de cuidar das vacas, fazer as coisas, parará. E o vizinho tinha um outro sítio e que os porcos do vizinho fugiam, os leitões pequenos entravam no sítio dele e acabavam com as hortas dele. Veja, ele aos mais de 80, tinha espingarda. Quando o porquinho entrava, ele pau, certo? Quando matava um porco, dava aquela zoada toda. E aí, veja, a família foi me trazendo ele aí ano a ano, né? E uma das vezes foi, mas não dá para meu pai ir para lá. Eu fiz, vem cá, vida é quantidade ou qualidade? Aí se morrer, eu fiz o urubu, dá sinal. Porque o que é você viver 4 anos preso dentro de um apartamento, ou você viver 2 anos livre naquilo que você faz? Mas, lógico, quando estamos falando de contextualização, que é necessário, quando estamos falando de contingenciamento, como o corpo é para o espírito, vamos entender que é preciso o quê? Um equilíbrio entre as duas partes. Eu fiz, então, o que é que precisa? Deixemos ele no interior, providencie alguém que possa ficar junto a ele e que possa dar a ele essa liberdade. Se o lugar que ele vai é próximo e vocês têm como ali supervisionar, ele vai e vocês, com tal tempo, estão lá chamando de volta. E ele assume um outro compromisso. Não vai subir em cerca, subir em escada, fazer coisas com que aumente o risco dele. Então, não é não fazer nada e também não é fazer tudo. E conseguimos negociar isso daí. E aí, lá para frente, então, ele já estava com uns 94, foi 96, acho que eu não lembro da idade exata, ele fez um quadro de infecção, foi parar em outro hospital, que não é o hospital que eu trabalho, e estava lá, já naquela situação que a família entrou em contato comigo. Olha, disseram que não vão fazer mais nada pelo meu pai. Certo? E, na realidade, não é dizer que não vai fazer mais nada. O que é que eles estavam trazendo? É que todo o armamentário que a medicina tem não era capaz de dar àquela pessoa, certo? Nenhuma contribuição para que ela pudesse se recuperar e voltar à sua vida ativa como antes. Era capaz, sim, de mantê-lo ainda naquele mesmo padrão precário, apenas estendendo o sofrimento do desgaste orgânico que ia acontecendo aí dia após dia. Mas havia aí um entrave entre... Poderia ter sido como foi dito ou como foi escutado. Porque às vezes a gente diz uma coisa, o outro escuta ali o que bem quer. Aí eu terminei, depois de algum tempo, indo lá. Quando eu chego lá no hospital, eu não cheguei nem a subir, embaixo, no saguão, estavam os outros 2 filhos, eram 1, 2, acho que eram 4, certo? Porque 2 eu conhecia, os outros eu conheci lá onde estava. E aí, se aproximaram de mim, não, por que isso, meu pai é assim, tá? Eu já tinha entrado em contato com um colega e sabia que a realidade era essa. Agora, veja o que é que acontece. Na hora que a gente começa, eu sinto ele do meu lado. Porque a filha fez a seguinte pergunta, mas por que é que ele está? Que eu disse, não, aí um desgaste, que vai acabando. Mas por que é que ele está ainda, então, aqui? Ainda, enquanto a vida ainda há chance. Aí ele do lado disse, aí ele se tornou presente do lado e fez assim, eu estou aqui por causa dela. E aí eu mentalmente conversando com ele, mas por causa dela por quê? Ela não consegue ainda lidar com a possibilidade da minha partida. Ele tranquilo, tranquilo. Quando eu digo que percebo, vejo, não é como eu estou vendo vocês. Eu sinto a presença, sinto algumas características, e isso não é frequente, é pontual. Esse foi um caso muito emblemático dentro daquilo que você está falando. Quem prendia ele aqui? Aquela filha. E aí é o seguinte, ele ia me falando, e eu ia traduzindo aquilo numa linguagem de diálogo com ela, sem dizer a ela, lógico, que era ele. Eu fiz, olha, às vezes, o que prende alguém aqui é que entre os familiares há questões ainda não resolvidas que deixa aquele que está ali adoentado e acamado, extremamente comprometido, preocupado com aquilo, que ele fica sem conseguir se libertar. Então, é preciso que se resolva esses núcleos para dar liberdade ao outro de seguir a história dele. Aí,
Ela fala, mas em nenhum momento ela disse que foi ela. Tá? Aí, no outro dia, ela faz contato comigo e diz, Fernanda, aquilo que você falou foi para mim. Eu acho o seguinte, eu tenho que realmente compreender que meu pai já viveu a vida dele, tem todo motivo de não estar mais aqui sofrendo, né? Tinha algumas questões minhas ainda entre meus irmãos, eu dei uma ajustada, porque não tem muito sentido e tudo, e para aliviar meu coração. Eu digo, tá. E aí, digo, vamos ver como é que ele está. No outro dia, o que foi que aconteceu? Desencarnou. Desencarnou. Ou seja, problema resolvido, o que é que ele fez? Tchau. Então, para nós entendermos que o que aprisiona o espírito ao corpo, tá, pode ter várias outras situações, além do próprio desencarne aí em si. Assim como eu tive um outro paciente, que é um paciente que fez um quadro de linfoma, não, de leucemia aguda. Não lembro agora se leucemia ou linfoma, mas era um quadro ou de linfoma de leucemia, que era muito agressivo, mas por ser muito agressivo, ele respondia bem, inicialmente, rapidamente à droga. Só que qual o problema? Quando voltava lá em cima. E aí, eu era ainda sextanista, não tinha me formado. Quando me deram o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz, uma das coisas que ocupou minha cabeça, eu preciso conversar com ele. Chamei ele, sentei ele e fiz assim, olha, você tem tal doença assim, assim. Eu estou com 56, vamos colocar isso aí há 30 anos atrás. 34 anos atrás. 18, 20, 26, não, 30 anos atrás. Você tem tal doença, vamos tratar, vai responder bem, mas há uma grande chance de retornar de novo, e aí talvez o senhor não consiga responder e venha desencarnar. Começamos o tratamento, ele melhorou e saiu. Esse paciente retorna 4 meses depois. Quando eu falo, você me emociona, se eu me sentir um pouquinho por causa disso. Ele volta 4 meses depois, e quando eu recebo ele na enfermaria, ele já veio agora para a enfermaria de oncologia, na enfermaria de clínica médica, e aí eu o encontrei, e ele fez, doutor, não tenho como lhe agradecer. Eu fiz, mas o quê? Aqui todo mundo está buscando fazer. Ele fez, doutor, o senhor foi sincero comigo. Eu, ao chegar em casa, e com a melhora que eu tive, eu sentei minha mulher, minha família, que não se dava muito bem com ela, meus filhos, e eu acertei todas as coisas, porque eu sei que eu não vou durar, e eu quero pelo menos morrer em paz, sabendo que ela será acolhida por eles. E justamente 4 meses depois ele reinterna, não sai mais desse internamento. Um espírito, em teoria, aí, tendo a oportunidade de trabalhar a sua libertação, ainda encarnado. E por que eu trago isso? E por que eu comecei a falar de libertação dentro de um prisma mais amplo? É para que nós possamos utilizar, não essa aula, como mais uma carteirinha que a gente bota no bolso, mas a gente busca trazer isso para a nossa vida cotidiana. Para a nossa vida cotidiana. Senão fica apenas aquele negócio estético da gente colocar na estante. Então, libertação do espírito. Se formos falar da libertação do espírito quanto ao corpo, isso acontece plenamente no desencarne, porque o corpo vai deixar de existir. O espírito pode, mesmo na ausência do corpo físico, manter-se fixado a ele, por conexões de núcleo afetivo e emocionais relacionados a pessoas com quais ele conviveu, ou a situações que contextualizam aquilo da qual ele não consegue se libertar. Então, para falar em libertação plena, não é nunca apenas o desencarne, mas o contexto psíquico no qual o indivíduo se encontra. E quando se fala dessa possibilidade, dessa presença ainda afixada à vida física, está relacionada à influência de outros, é literalmente verdadeiro. E uma das coisas que eu vou mostrar aí, porque é bom quando a gente vai conversando, que na hora que eu mostrar só para ilustrar, certo? Lá em Obreiros da Luz. Ele vai mostrar o desencarne de uma pessoa, que eu até peguei textualmente, como a turma era pequena, eu achava que ia dar tempo da gente ler aí. E aí o que é que ele faz? Ele vai fazer o desencarne daquele indivíduo, né? E o que é que ele faz? A primeira coisa para ele conseguir fazer isso, dá uma melhorada. Aí o indivíduo melhora, e a partir dali, a mulher aceita não dormir no quarto, ir para o outro, os outros familiares vão descansar em casa, e aí naquele momento é feito todo o trabalho do desligamento dos 3 eixos básicos que compõem aquele cordão fluídico que a gente chama de cordão de prata, né? Que quando estamos encarnados conecta o perispírito ao corpo físico, que se nós formos falar de maneira mais estrutural, o perispírito tem uma de suas camadas que é chamada de duplo etéreo, que é a camada de conexão entre corpo físico e corpo perispiritual. E isso reúne, então, numa coisa só. É esse elemento que se dissolve
quando a morte do corpo físico ocorre. Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, pode dar uma sinalizada, porque às vezes eu pego o gás e... É só uma dúvida sobre a questão do cordão de prata. Que eu já ouvi falar, tipo, de pessoas que se deslocam, né? O espírito dela se desloca para uma distância muito grande do corpo dela. Aí eu queria perguntar, tipo, se o cordão de prata ele é estendido, assim, de forma ampla. O elemento de conexão, eu vou tirar o nome, que outros leem de outra forma. O elemento de conexão entre corpo físico e perispírito, ele não é material. Não é material no sentido que nós entendemos matéria, tá? Mas vamos compreender que quando falamos de perispírito, o perispírito é matéria, que vamos chamar de matéria quintessenciada, que é uma forma de falar de uma matéria mais sutil e que tem propriedades para além da matéria enquanto conhecemos. Então, esse cordão fluídico, esse nicho de conexão, que ele é extremamente plástico. Então, poderia ir para o outro lado do mundo, ele não iria se romper. Para a gente entender isso, existe uma experiência entre partículas de espinhos contrários, que você separa ela, e quando você mexe em uma, quando uma muda de polaridade, a outra também muda, sem haver nenhuma conexão entre elas. Ou seja, isso para mostrar que o contexto de conexão, quando falamos da matéria fora dos limites que nós estamos habituados a lidar, continua existindo, mesmo que não haja uma matéria palpável. Então, esse cordão não se rompe por distância, esse cordão só se rompe pela dissolução dessa conexão entre perispírito e corpo físico, na desativação dos núcleos vitais do corpo físico, que são basicamente 3, ele coloca no plexo solar, chácara cardíaco e chácara coronário. Vegetativo, emocional e intelectivo. O que mais? Estamos falando de libertação do espírito. Então, a pergunta que eu fiz para todos, para os que chegaram agora, o que é que vocês entendem por isso, né? Se tem alguma dúvida na cabeça, que tem algo que queira colocar, para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima daquilo que vocês trazem, né? O pessoal já contribuiu assim, legal. Tá? A contribuição dos desencarnados, eu não posso colocá-los dessa forma, eu posso inserir na minha fala aquilo que eles trazem. Mas e aí? Curiosidade. As pessoas que desencarnam, não por uma doença, né, que acontece de forma processual, a morte. A gente sabe que a pessoa vai morrer por uma doença como um câncer, enfim. Mas uma morte, assim, repentina. A gente não está esperando a pessoa estar bem, entre aspas, saudável, e da noite para o dia falece. Existe uma tendência natural, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, né? Até porque o exemplo que você deu, a filha não estava ainda aceitando esse processo, apesar da doença, né? Mas acontece muitas vezes quando a coisa é muito abrupta, muito, sei lá, uma pessoa mais jovem e morre da noite para o dia. Existe uma tendência natural de uma negação da família, dos entes queridos. Isso dificulta esse processo de libertação desse ser que desencarnou? Como é que... Vamos lembrar o seguinte. Alguém aqui já teve filho fazendo intercâmbio? Não, mas já conheceram alguém? O que é que acontece? Ele está do lado de lá. Se você ligar todo dia, como é que ele fica? Ele tem liberdade de desenvolver o que ele for desenvolver lá? Para nós encarnados, não. Tanto que uma das orientações é ligue o mínimo possível, para que o outro tenha condições de continuar a atividade para a qual ele se destinou, afastando-se de você. Se entre nós encarnados é assim, como é entre encarnado e desencarnado? A mesma coisa. Eu tinha um outro caso interessante, de consultório. Tem tempo? Não, tem tempo que eu não vejo um caso desse. Mas, assim, essa vantagem de ser um pouco mais velho, né? A gente vai acumulando alguns casinhos assim. Estou eu no consultório atendendo, saiu a pessoa que eu estava atendendo, daqui a pouco entra um rapaz, de uns 25, 27 anos, né? Diáfano, como eu disse que estava o outro senhor, né? E aí ele entra e diz assim, eu não suporto mais ela. Eu fiquei assim, eu não suporto mais. Ele dava voltas assim, no canto da mesa, né? Dava voltas assim. E aí eu digo, tá. Aí daqui a pouco abre a porta. Entra a paciente. Aí ele olha e diz, é ela. Aí eu, e eu pergunto para ela, e aí o que é que foi?
ela cheia de queixas, e já começou assim. Já passei por fulano, Bertano, Cicrano, médicos. Ninguém resolve o meu problema. Alguns deles já tinham sido meus professores. Eu estou com 56, foi logo depois, devia estar com uns 32, tinha uns 6 anos de formado, eu acho. E eu disse, olha, muitos dos que você passou foram professores meus. Eu não creio que haja uma cegueira tamanha deles não conseguirem enxergar, mas como cada caso é um caso, vamos conversar para a gente ver. E ele, com o dedo em rixa, apontando para ela, né? Ela pegou, botou os exames lá do lado. Eu dei uma olhada nesses exames primeiro, pedi para que ele se aquietasse também, ele foi ficando quietinho ali, terminei de olhar tudo, e perguntei para ela, tem quanto tempo que começou esses sintomas? Ela, doutor, tem 1 ano e meio, quando meu irmão morreu. Quando meu irmão morreu. E ela foi contar os sintomas, e dentre eles, insônia. E aí ele dizia, se ela dormir, ela vem atrás de mim. Se ela dormir, ela vem atrás de mim. Eu já não aguento mais. Então, estamos vendo uma relação de encarnado para desencarnado, porque em vez dela libertá-lo para que ele seguisse o que ele teria a fazer, ela ficava continuamente naquela conexão ali. Tinha um altar com as coisas, com os elementos dele, tudo sendo mantido dessa forma. E isso vinculava a ele, porque o que ela mantinha ali era um sentimento de dor. Eu posso ter lá, a minha velha não desencarnou não, mas desencarnou. Eu posso ter a foto dela na minha cabeceira, mas olhando para ela com umas experiências positivas. O que houve de bom na nossa experiência vivencial. E alçando para ela o pensamento de que agora você está livre, depois nos encontramos. Isso é acorrentador? Não, então veja que não é eu pôr ou não a foto, mas como eu me direciono psiquicamente frente àquilo. E o que é que a paciente dizia? Eu não sei viver sem meu irmão, éramos eu e ele, unha e carne. Certo? E não, ou seja, ele desencarnou um quadro desse, uma doença que encurtou o tempo aí de vida, e a forma como ela se comportava frente a ele mantinha ele fixado àquela situação. A gente conversou, eu terminei de olhar, pedi uma relação de examezinhos para ela, e ela saiu. Levou mais ou menos quase 1 ano, acho que uns 9 meses. 9 a 10 meses depois, ela aparece no consultório. Quando ela entra no consultório, eu fiz, sumiu? Ela fez, doutor, o senhor não sabe. Depois que eu saí daqui, certo? Na semana seguinte, tudo foi sumindo, certo? E pronto. O que foi que eu conversei com ela? Como eu estou conversando com vocês? Nós estamos falando de espíritos. Isso está o nosso diálogo tem algum diálogo tenebroso aqui. Nós estamos falando dos espíritos aqui de vocês, mas isso está numa naturalidade, vendo o espírito como pessoa. Olha a pergunta que eu fiz para ela. Você amava muito seu irmão? Sim, éramos unidos. Imagine o seguinte, você tivesse morrido, e ele estivesse agora aqui, vivo, certo? E você estivesse vendo ele sofrer com sua partida, como você está sofrendo com a partida dele, como você se sentiria? Aí ela parou, começou a lacrimejar, né? Digo, sim, como é que você se sentiria? Eu me sentiria mal. Eu digo, então, se é que a vida continua, já que a nossa crença judaico-cristã fala que continua, o questionamento frente a isso está fora da crença judaico-cristã, a discussão entre as crenças judaico-cristãs é como isso se processa, se vai ou se volta. Então eu digo, como é que você imagina que ele está se sentindo? Aí ela, me responda uma coisa, você aqui ficou sem ele, mas ele ao ter desencarnado ficou sem quantos? Porque com certeza não era você a única pessoa com quem ele convivia. Então, se você está chorando pela falta de um, ele sofre a falta de vários. Como é que você poderia ajudá-lo? Aí ela começou a entender. E ela disse que chegou em casa, pegou as coisas, guardou, desfez-se de vários elementos, e a partir daí passou a lembrar dos momentos positivos com ele. Vinha de vez em quando aquela dor no peito, ela orava, que era católica, né, imaginava lá, pedia que as coisas estivessem bem, e aquilo foi sumindo. Então, ele se desvinculou e pôde tocar a vida. Então, esse é um dos elementos que a gente vai poder perceber, que essas situações podem também estar atreladas àquilo. E o que é que vamos notar? Quando o indivíduo termina passando por uma experiência na qual
ele tem a vida encurtada, certo? No seu fluxo, porque assim, aos 25, 23, ou seja, morre de maneira jovem. Há uma carga de energia vital ali presente ainda, certo? Esses indivíduos, normalmente, eles são atendidos pela equipe espiritual que busca auxiliá-los, certo? Para lidar com esse momento dessa quebra abrupta e que possam ser socorridos. Quando é uma doença de curso mais lento, isso é dado dentro de um espaço de tempo. Mas, por exemplo, uma queda de avião, um acidente de carro, coisas mais abruptas, o espírito não é deixado ao léu, ele é acolhido. Agora, lógico, o que é que nós vamos entender? Vocês assistiram aquele filme Nosso Lar? Ou leram um livro, né? André Luiz desencarna. E quando ele é resgatado, é coisa de 6 ou 8 anos depois, eu não lembro direito, né? E aí ele pergunta, né? Por que vocês demoraram tanto para me resgatar? E o que é que o pessoal responde? Estamos aqui desde o primeiro dia. O problema é que você não se permitia e não conseguia nos identificar. Por isso demorou tanto tempo. Então, às vezes, o indivíduo pode não se permitir esse contexto, sobrepondo aquela situação de suporte da equipe espiritual, que normalmente ceda para que possa ser dado esse auxílio. Tá? Surgiu uma dúvida em relação ao caso do senhorzinho e a filha. Ele teria interferido para que ela pudesse enxergar que ela estava Causando aquilo. No momento, forçando ele permanecer aqui, ou foram suas palavras? Não. O espírito, a pessoa teria condições, o espírito dele teria condições de uma forma ou de outra, manipular outros espíritos, sei lá, e interferirem na decisão dela de alterar esse curso? Se eles poderiam fazer isso. Dela, né? Vamos lá. A gente dorme, o que é que acontece quando a gente dorme? Sai do corpo. Quando a gente sai do corpo, a gente vai fazer o quê? Alguma coisa. A gente não fica no nada. A depender do contexto psíquico que nós estejamos, nós podemos estar aí desconectados do corpo, mas circundando o nosso campo psíquico das ideias do aqui e agora. Que aquela história que você adormece e está ainda estressado com o negócio da vizinha, do filho, de não sei quem, e parece até que você não dorme. Você não entra naquela fase de relaxamento que é do sono REM, que permite, então, esse desligamento mais específico do corpo. Então, o primeiro estágio fica dentro desses elementos. Mas, no outro estágio, você pode o quê? Facilitar esse desprendimento. Quando você facilita esse desprendimento, a equipe espiritual utiliza isso, aqui o parceiro, buscando, então, lhe conduzir a situações que lhe sejam proveitosas. Uma delas seria essa, reunir entes queridos, certo? Em situações que precisam de resolução. Estejam eles passando por momentos como esse, desse senhor ou não, mas questões juntas. E aí leva o próprio encarnado. E busca até fazer esse tipo de diálogo. Para alguns isso vai resolver? Vai. Volta como se tivesse tido um papo legal, uma coisa que deixou ele mais leve, mas para alguns ele não consegue, às vezes, nem registrar no cérebro orgânico as impressões vivenciadas no desdobramento. Então vai precisar de quê? De um auxílio a mais. Se esse senhor interferiu na filha, interferiu, porque, na realidade, ele conversou com ela através de mim. Então, o que foi feito? Foi possibilitado naquele momento trazer a nível da consciência um contexto que ela estava vivenciando. Mas que, por exemplo, eu contei aqui, que eu percebi ele e tudo, mas, digamos, é um paciente meu, de qualquer um, num hospital que tem psicologia hospitalar, psicólogo hospitalar, né? E aí você vê o contexto ali da família e você chama a psicóloga para conversar com a família sobre terminalidade de vida. E aí a psicóloga faz esse papo sobre, olha, está indo, partindo, sofrendo, e aí a ficha cai. E a pessoa, a partir daí, se desconecta e isso facilita a partida do outro. Tá? Então, nesse caso específico, eu acho que havia uma atuação dele, até nesse sentido de desdobramento, mas que ela não conseguia captar.
ela era mais resistente quanto a isso. Tinham 2 irmãos que também eram espíritas, mas também você via uma certa resistência. Porque essa história é fácil dizer. Eu sou um espírito imortal. E na hora que a morte bate na porta, como agora a Covid fez, certo? O pavor, o pânico toma conta, porque não é uma coisa dentro da razão, mas do sentimento, e que quando você identifica, se você não elabora, continua presa dentro da sua gaiola. Então, nesse caso, eu tenho plena certeza que isso aqui ocorreu, mas ela não conseguia absorver isso. E nesse momento que isso foi trazido para um discurso dentro da realidade atual, ela conseguiu despertar, que eu acho que não só ele, como espíritos também associados ao conglomerado familiar, ou buscando auxiliá-la, induziram ela, aí sim, agora durante o sono, já com esse start dentro da consciência do cérebro físico, de novo discutir isso e vir com uma noção mais amadurecida. Eu tive a minha interpretação foi um pouco diferente. Eu não fiz a correlação entre encarnado e desencarnado. Quando você falou sobre libertação do espírito, o que me veio à cabeça é sua relação consigo mesmo, sua jornada enquanto você vivendo na sua existência da agora. Por que eu pensei nisso? Porque às vezes você vem para cumprir determinadas coisas e o seu núcleo do entorno, tanto de sociedade como familiar, como de trabalho, amigo, enfim, muitas vezes mina, porque talvez não é que mine, como é que eu posso dizer assim? Interfere, porque tem posicionamentos diferentes, porque a realidade é diferente, seja lá, N motivos. E a pessoa, muitas vezes, você mesmo falou assim, que o corpo é um invólucro, né? E por si só ele já prende o espírito. Mas eu vejo uma visão um pouco mais além, porque aí o estar preso não é necessariamente só no corpo, é o estar preso em relação ao espírito, não conseguir cumprir o que ele veio cumprir na sua existência da agora. Uhum. E eu acho que quando a pessoa consegue se conscientizar disso e começa a... Aí eu faço paralelo de ouvir a sua voz interior, que muitos chamam de intuição, né? É você entender o que é que o seu eu interior mesmo, que talvez seja o que vocês chamem que se chama de espírito, né? Uhum. Lhe diga, olha, o caminho é esse, confie, independente do que você ache que venha acontecer. Porque é uma incógnita, né? Que aí remete à gaiola, né? Se você não tenta, você não vai saber o que é que tem na sua frente. Você sempre vai ficar naquela situação cômoda, ou mesmo que não seja cômoda, mas é a situação que você conhece, né? Ruim ou bom é aquilo ali que você conhece. Um passo a mais é desconhecido, então de repente aquilo ali lhe prende, você fica presa naquilo ali e de repente um passinho a mais você consegue se libertar e ser mais feliz, né? Uhum. Não sei se é... Entendi o que você colocou, entendeu? Tranquilo. Pessoal, nós começamos a conversa, porque teve alguns que chegaram depois, falando de libertação do espírito, e lógico, que nós estamos saindo aqui, indo um pouquinho fora da caixinha, não falando apenas da questão técnica, né, que minha amiga aqui colocou de maneira muito clara. Libertação do espírito desencarna. O corpo acabou, então não tem corpo para estar ligado, o espírito está livre. Aí a gente discutiu que era um livre entre aspas. E quando começamos a falar sobre libertação do espírito, começamos a falar de libertação. Tá? E o que ela traz é algo fantástico, tá? Que eu vou começar a utilizar isso para que a gente possa fazer esse segmento. É um poema lindo, olha o que ele diz. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando e que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Então,
Eu comecei falando de libertação, falando da gaiola, em que nós às vezes estamos ali dentro, e quando a gaiola é dourada, aí é que a janela está aberta e te diz, eu que não vou sair daqui. O ar-condicionado, a caminha fofinha, então não vai. E não consegue compreender que viver na gaiola dourada é podar a própria vida. Mas é mais fácil, acha aquele indivíduo, continuar na acomodação do que se desafiar. Tá? Que é um pouco do que você traz, e veja o que é que você descreve. Que falei de que o próprio corpo leva um contingenciamento da própria vivência do espírito, porque estar encarnado é um nível de contingência. E aí ela traz que a questão não só o corpo, né, mas o contexto no qual você está vivendo, presença de familiares, outras pessoas afins, o espírito que reina naquela época, por exemplo, alguém hoje que é homossexual, vive uma realidade completamente diferente de 50 anos atrás. Completamente diferente. Por que completamente diferente? Porque vivenciar isso hoje, vivenciar isso há meio século atrás, são coisas completamente diferentes. Temos muito ainda a avançar, mas já tem uma diferença significativa. Então, dá para ver que os elementos que contingenciam a experiência do espírito vão para além do corpo, mas de todo esse contexto que está aí presente, como você, por exemplo, citou. Mas veja só, eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. Então, a partir daí, significa que eu posso olhar para mim e me ajudar a fazer o quê? Me libertar. Olhar para mim e dizer, olhe, ficar dentro de casa, guardadinho, só olhando pela telinha e neurotizando a você e os filhos, não dá. Então, vamos tomar as medidas de segurança necessárias e vamos continuar a viver. Isso quem está dizendo para quem? Eu dizendo para eu. Sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Ou seja, não é o ambiente, as circunstâncias que lhe determinam. As circunstâncias, as contingências, elas são desafios para que você, lidando com elas, você vá além de onde você estava. O que é que ir além? Para superar o que você tem aí na sua cabeça como desafio, que você conhece, e o que você tem na sua cabeça como desafio que você ainda não conhece, você vai precisar fazer o quê? Integrar habilidades que você ainda não tem, para fazer com que o desafio seja algo tênue, simples e capaz de ser superado. Então, no momento que entendemos, então, que falar de libertação é falar dessa contextualização a qual você colocou, significa que é preciso que, enquanto estivermos aqui encarnados, busquemos lidar com essas contingências, não nos colocando mais como uma vítima frente a elas, mas nos colocamos como autores do nosso próprio destino. E, a partir daí, destino não é uma coisa que vem pronta, é uma coisa que você constrói. Você altera, você transforma. A partir do quê? O destino se estabelece a partir do que há em você. Tá? Ou como está você. Se você modifica o seu estado, você modifica o destino. Então, você modifica os caminhos da vida. E aí, esse eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida, fala disso. É um eu que está ali junto comigo. E quando nós, então, vamos aí a seguir, para a gente entender isso melhor, veja só. A criatura deitada lá na cama, e aí ela tem uma noção de que viu o quê? Meu espírito flutuando. Quando ela diz, eu vi meu espírito fora do corpo, afinal, o espírito é do corpo ou o corpo é do espírito? O que vamos entender é que é o espírito que está vivendo uma experiência em um corpo físico, porque o corpo físico é finito, ou seja, vocês todos vão morrer. Eu espero que antes de mim, que se eu chegar lá, eu quero receber uma acolhidazinha para não chegar lá sem ter quem deu a mãozinha, certo? Mas, ou seja, o corpo morre, o espírito continua. E aonde é que nós vamos ver esse contexto? Vamos ver nisso aqui, ó. Deixa eu voltar ele aqui, pronto, aqui. O espírito, de per si, não conseguimos vê-lo, percebê-lo. Por quê? Porque ele é algo que está para muito além da matéria, ele não é matéria. E para se tornar perceptível, ele precisa de quê?
de um corpo semimaterial, porque não é matéria como nós conhecemos, ou um corpo de matéria quintessenciada, que é só uma forma de explicar isso. E isso acontece, sim. Isso é o que a gente vai chamar de perispírito. Esse perispírito, que é esse revestimento do qual o espírito se toma, que se constitui a partir do ambiente onde ele está, ou seja, se ele estiver nesse planeta, ele é constituído de um jeito, se ele estiver em uma outra dimensão, é constituído de outro. E aí o que é que vai acontecer? O corpo físico existindo, eles vão estar conectados. Agora, no momento em que o corpo físico se desfaz, ele está, mais uma vez, livre. Só que nós temos o hábito de entender que a realidade espiritual é quando o espírito está sem o corpo. Mas quando eu mostrei aquele quadro anterior, quem sente e quem vive é o corpo ou é o espírito? É o espírito, porque o corpo ali, ele é apenas um instrumento, uma ferramenta, né? Então, através do corpo, o espírito capta a experiência e atua ali daquela forma. Então, o que é que a gente vai entender? Que quando está aqui, que a gente dorme, que desdobra, isso é realidade espiritual? É, mas isso aqui é realidade espiritual. Aqui estão espíritos, encarnados e desencarnados. E aí o que é que nós vamos notar? Que quando, então, ela vai passar e esse eu não sou eu, tá? Vamos precisar, então, olhar agora, de maneira mais técnica, sair um pouquinho daquela ampliação que a gente fez inicialmente, e perceber o quê? Quais são as condições de emancipação da alma? Uma delas durante o sono. E veja só, às vezes aqui, encarnado, é um santo, rapaz, é um santo. Vem para o centro espírita, suvaca o Pentateuco espírita, fica aqui fazendo palestra, dando aula, e quando adormece, faz o quê? Cai na gandaia. Por quê? Porque em vez de encarar os seus próprios demônios, e vamos entender demônios como daimon, certo? Não é o diabo, capeta, algo do mal, mas as suas questões internas aqui, e faz o quê? Coloca tudo embaixo do tapete e represa. Tudo aquilo que a gente represa, pode acontecer o quê depois? Ganha energia e explode. Então, o que é que acontece? Na frente da galera é o bem comportado, e fora da galera, saiu daqui, está se envolvendo em tudo que é coisa aí lá fora. E o que é que acontece? A realidade que o indivíduo vai ter fora do corpo, quando ele desencarna, é similar àquela. A morte não transforma ninguém. Ninguém. Morreu, acordou do outro lado, tal qual estava aqui. A morte não transforma. E aí nós vamos entender que, assim como o sono, e vamos entender que o sono pode ser aquele sono que a gente está meio acordado, aquele sono que a gente está completamente desligado, e vamos falar dos estados de torpor, que pode ser leve ou extremamente profundo. E esse estado de torpor é mais um estado onde o espírito também está liberto, emancipado ali do corpo, em um nível maior ou menor. Tem um livro lindo chamado Diversidade dos Carismas, onde tem uma pessoa, que é uma médium, que ela está na sala dando aula, escrevendo no quadro, e os alunos veem ela em espírito no jardim, caminhando. Ou seja, ela desdobrada do corpo, num evento de materialização, porque todos podiam ver, então não era mediúnico, era materialização, e aí ela estava ao mesmo tempo no quadro escrevendo. Mas você diz, mas espera aí, mas como é que ela pode estar lá e cá? Estava escrevendo no quadro, mas em um estado de alteração da consciência, só que um estado mais leve, que permitia, então, ela estar com parte da consciência ali, parte da consciência no outro lugar. Além disso, vamos ver a catalepsia, a letargia ou morte aparente, que é aquela situação, é como se fosse aí um coma profundo, onde o volume de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios é tão baixo que é como se o indivíduo tivesse morto. Só que ele depois pode retornar, lógico, dentro de um tempo de durabilidade desse efeito, que se estender demais, ocorre a deterioração de todos os órgãos. Por isso fica aquela história de pelo menos aguardar 24 horas para poder, ou 48, para poder enterrar a pessoa que faleceu, né? Pela possibilidade de não ter um diagnóstico adequado e ela voltar aí de novo. Então,
deixa eu ver se tem mais um. Próprio. E o próprio sonambulismo. Então, no sonambulismo, o espírito se liberta, emancipa do corpo. O que acontece no sonambulismo? O cara está de olho fechado, ele anda aqui por entre as cadeiras, vai ali, não se bate nada, não é isso? Ele consegue se desviar das coisas, abrir portas, fechar a porta de olhos fechados. É porque, nesse momento, deixa eu ver se está aqui, está mais à frente. Que aí eu trago para cá. Pronto. No sonambulismo, é isso aqui, ó. Se deslocou, certo? No sonambulismo, a gente acha que o corpo aqui está só, não está. Na realidade, está o espírito mais afastado, uma conexão mais tênue, onde o indivíduo está de olhos fechados, mas aqui, através dos olhos da alma, ele consegue enxergar e se abrir a porta, se distanciar dos objetos e fazendo aí a trajetória que ele estava fazendo. Isso eu falei para que a gente pudesse pegar, então, a questão dos estados de emancipação da alma, de forma mais tecnicamente pudesse elencá-los. Então, estados de libertação do espírito. Perguntas, dúvidas? Ok? Então, vamos lá. Eu acho que parte deles a gente está aqui. Sim, lógico, né? E a morte, que nós falamos aqui ainda. Aqui foi com relação ao sono. No desdobramento, podemos ter o quê? Sonhos, né? Encontro com desencarnados. Se lembra que eu falei? Eles conversava lá com a filha, isso pode ocorrer. E previsões e pressentimentos e avisos. Isso pode ocorrer? Pode. Então, o sonho, num contexto do desdobramento, pode haver sonhos premonitórios. Contudo, dá para a gente confiar? Se os aviões não decolassem quando alguém diz que sonhou com o avião caindo, a gente conseguia viajar de avião? Não. Então, do que é que estamos falando? Se lembra que ela perguntou, e será que isso não poderia ocorrer, aquela conversa do pai com a filha no mundo espiritual? E eu expliquei que o cérebro físico não consegue registrar as impressões daquilo que é vivido fora dele. E isso é trazido para nós na forma de símbolos. Então, quando a gente tem um sonho, que vamos analisar o sonho, precisamos ver os símbolos que estão ali, certo? Demonstrando a história através do sonho. Então, o que é que ocorre isso? Uma linguagem simbólica. E, às vezes, você pega ali 15 minutinhos de cochilo, e em 5 minutos você viveu uma história que vara aí 4, 5 dias, certo? Se você fosse viver ela na própria vida física. Então, o que é que acontece? Essa proporção temporal não é a mesma, e volta como símbolos. E aquele avião que estava caindo pode não ter nada a ver com o acidente de avião, mas tem a ver o quê? Seu projeto de vida naquele momento. Eu estou para largar tudo aqui e ir trabalhar em Macapá. E aí eu tenho um sonho, que eu estou lá fazendo as coisas, compras, passagens, faço tudo, entro no avião, ou o contrário, antes de entrar no avião, alguém passa na minha frente, eu não consigo viajar e o avião cai. O que é que acontece? O inconsciente, dizendo para mim que aquela proposta que eu estou fazendo pode ser uma furada, que eu revise, olhe como vou fazer, para que eu tenha segurança naquela trajetória. Então, linguagem simbólica é o que vamos encontrar no sonho. Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas Fernando, quando eu vejo, é batata, acontece. Sabe uma das coisas que você precisa fazer? Toda vez que você sonhar, anote. Porque o que é que acontece? Você vai tender a lembrar daquelas que deram certo, e não das que deram errado. Então, classicamente, você vai achar mais que dão certo do que dão errado. E a outra coisa é o seguinte, rapaz, eu sonhei com um avião caindo. Aí sai uma notícia que um teco-teco, esses de fazenda, caiu e bateu entre as árvores. Está vendo o que eu sonhei? Então, há uma tendência a você destoar a própria realidade para que ela venha corroborar com aquilo que você está ali pensando. E, inclusive, às vezes, isso é o efeito de você à mercê de um espírito que está buscando lhe controlar. Porque, a partir dessa sua sensibilidade, ele vai ali lhe influenciando e você vai começando a se achar o tal. E daqui a pouco você está nas mãos como marionete de alguém, que ele insufla e você já cai naquela história. Então, outra situação ainda é a dupla vista, aquela situação de você ver à distância. Isso ocorre também como um dos estados de emancipação,
aí da alma, onde ele consegue, estando aqui, focar algo lá no outro lugar. Mãe com filhos. Às vezes a história lá do intercâmbio, né? Rapaz, eu comecei a sentir um incômodo aqui no coração. Tem alguma coisa acontecendo com fulano. Termina ligando, fulano diz, olha, realmente teve isso aqui, teve aquilo que aconteceu. Isso estou falando do sentir, mas às vezes vem uma imagem clara de conseguir ver a distância, e isso também como elemento de emancipação da alma. A questão do vazio de lembranças a gente já falou, e aqui é um dos livros onde ele cita uma história relativa a isso. Pronto, deixa eu ver o que a gente tem. Sim. Então, falamos da libertação, ampliamos esse leque, e agora? Olha só, a alma fora do corpo conserva a sua individualidade. Que prova que nós podemos ter de que a alma mantém sua individualidade fora do corpo? O que é que vocês acham? A gente desencarnado mantém a individualidade ou não? E o que é que poderíamos utilizar para comprovar que isso existe ou não existe? Pam, pam, pam. Bora, meu povo. O que é que vocês acham? Se eu desencarno, continua a ser Fernando? Como é que você pode identificar? Porque espírito não tem CPF, né? Que aspecto podemos utilizar para lidar com isso? Experiência, mas verificadas como? Teve um caso com Chico Xavier. Teve uma situação... Alguém levantou a mão? Porque se for, eu prefiro que falem primeiro. É porque não deram, eu... É ela mesma? Porque ela já estava junto. Ela já estava junto. Houve ali, ó, lá atrás. Ali, ó. Eu acho que por afinidade. Por afinidade. Quando vamos falar, então, para identificar a identidade, para saber se a individualidade continua, temos que acessar elementos que refiram-se à identidade daquele indivíduo. Então, por exemplo, quando alguém incorporado, que não é a palavra correta, mas sobre um médium, em uma atividade de psicopictografia, pinta um quadro de Rembrandt, com os mesmos traços dele, feito em segundos, né? Minutos, 5 minutos, pintou o quadro todo, vem um conhecedor, analisa aquele quadro e identifica que aqueles traços são realmente traços daquele pintor. Isso seria um dos elementos de comprovação da manutenção da individualidade após a morte do corpo físico, ou seja, o indivíduo desencarna, mas mantém sua individualidade. Por quê? Porque cada pintor vai ter ali a sua assinatura, não é o nome que ele escreve, a forma, os traços, as cores que usa. Então, isso é um elemento de identificação. Então, tínhamos aí a psicopictografia como um dos elementos que comprovavam a condição da conservação da individualidade. Outro elemento, a caligrafia. Com Chico, teve um caso de 2 pessoas, um terminou atirando no outro, e o outro morreu. E aí, o espírito veio, certo, através de Chico, e disse, olha, não foi proposital. Nós estávamos brincando, e aí ele pegou a arma, né, e acidentalmente me atingiu. Só que como é que a gente vai fazer a justiça aceitar isso? Foi feito, Chico fez uma psicografia. E na psicografia, o talho da letra da carta e da assinatura era condizente com a do desencarnado. E isso foi anexado às provas e, com base nisso, a pessoa foi inocentada. Então, a ideia de demonstrar que mantém-se a individualidade após a morte. Agora, lembre-se que eu disse o quê? Todos vamos morrer. Não tem como. Então, eu já fui Joana, Maria, já fui vários personagens. Quando eu desencarnar, o personagem também morre. Só que, veja,
Essa modificação não acontece de forma instantânea. Essa modificação vai acontecendo paulatinamente. Primeiro, pela mudança da contextualização, só por estar fora do corpo físico, o contexto já é outro, e ali aquilo vai ser diferente. E quando eu digo que é outro, é porque, por exemplo, até no sentido que eu desencarno e fico lá, grudado na minha mulher, porque ela colocou cianureto para ficar com a minha riqueza, que é um monte de dívidas de cartão de crédito, eu desencarnei achando que ela me matou. E fico ali grudado nela, agora eu fico fixado em um único ponto, e não em toda a realidade da vida. E aquele Fernando que está ali já é diferente do Fernando que estava antes vivendo todo o contexto. Então, há uma mudança do personagem. Esse personagem se modifica. E como é que a gente vai notar? Isso aqui é um esquema gráfico, né, do que seria a psique. A totalidade do psiquismo, aí vamos ter uma parte que a gente chama de consciência, que estaria essa parte aqui. Quem comanda ela é o ego. O que é o ego? Tudo aquilo que você usa para dizer quem você é. Feio, bonito, gordo, baixo, mulher, homem, né? As características que vão aí lhe definir. E cá vai estar o inconsciente. Aqui as memórias atuais, aqui as memórias passadas. Aqui os elementos de outras vidas. E o self é esse eixo orientador, certo? Desse conjunto aí inteiro. Quando o indivíduo desencarna, essa estrutura se mantém. Porque a psique é uma das estruturas do perispírito. Por isso que a memória continua no espírito. O espírito integra, em cada encarnação, aqueles elementos positivos, que estão ligados normalmente a cargas afetivas e emocionais, que então fica ali gravado e printado nele. E quando ele, então, aparece através de um médium, é possível você reconhecer elementos através disso. Alguns vão dizer o seguinte, mas, Fernando, a aparência. Quando alguém desencarnado aparece, ele pode reaparecer com a mesma aparência da última encarnação. Ou de uma outra encarnação que, para ele, é mais confortável. Mas vamos entender que, se o espírito está atordoado, ele não tem escolha. Ele vai aparecer emoldurado naquela confusão que ele está. Se o espírito está mais liberto, se lembra que falamos de libertação para além do desencarne, ele pode escolher e até fazer o seguinte, aparecer para minha amiga de um jeito e para minha amiga de outro. Porque o espírito está querendo trazer uma mensagem, um impulso, e aí para ela isso toca se for um preto velho, mas minha amiga ali o contrário, toca se for um monge budista. Ela vai me ver como monge e a outra como um preto velho, porque o perispírito é plástico, ele pode assumir a aparência ali que ele deseja na conexão com o outro. Diga. Ele guarda lembranças de todas as vidas? Ele vai guardar, o perispírito é um depósito ali, né, como se fosse uma biblioteca dos elementos vividos. Agora, lógico, vai ficar principalmente aqueles elementos que foram significativos, e não toda e qualquer coisa. Tá? Não é um HD pleno para tudo, porque como é que as coisas são arquivadas no nosso psiquismo? A partir de seu conteúdo de energia emocional. Por isso que você passa por um evento que você nunca passou, e naquela hora você diz o seguinte, tipo, a senhora, olha, se o ladrão me abordar, eu não vou reagir. Tá? E aí, na hora que o ladrão aparece, ela põe a bolsa e sai batendo no ladrão. Certo? Ou seja, aquele elemento, quando ocorreu, ativou o quê? Um núcleo psíquico dela, relacionado a esses conteúdos de tensão emocional, que fez o quê? Que ela reagisse automaticamente. Então, vai ficar gravado o quê? Esses elementos. E o espírito integra a si o quê? O que a gente chamaria de leis de Deus, as habilidades aí, nas interações com a vida, com o outro, que serve a ele para poder lidar melhor com a construção estruturante do próprio viver. Os marcantes. Quando vamos falar, então, quanto ao desdobramento, né? Eles vão a planos do espírito e, como preciosos instrumentos dos benfeitores, na ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Então, o que acontece? Desdobrou, visualiza lá, é trabalhado ali e aqui retorna. Se vocês lerem o livro Missionários da Luz, tem um reencarne de Sigismundo. É linda a história, mostrando como eles fazem essas incursões para a conversa entre o pai, a mãe e o reencarnante.
Porque o reencarnante tinha sido o assassino do pai na vida anterior. Então, ele não queria o menino de jeito e maneira. Mas, depois de algumas incursões, ele termina aceitando e possibilitando, então, o reencarne de Sigismundo. E esse desdobramento ocorre não só ainda no encarnado, mas no desencarnado também. Albert de Rochat, ele descreve o próprio perispírito do desencarnado desdobrando de novo. Se vocês verem o filme ou o livro Nosso Lar, vocês vão perceber que tem uma das passagens que André Luiz está nas câmaras de retificação, e lá ele é desdobrado para ir à colônia espiritual da mãe, porque era um nível espiritual acima do dele. Então, ele deixa o corpo denso naquele lugar e sai com um corpo mais sutil. Então, vamos perceber que o perispírito é como se fossem camadas, né? E aí, então, ele, para ir a níveis mais elevados, vai usar um corpo mais rarefeito, menos materializado, que é o que acontece. Ele vai, faz a visita e precisa voltar. Por quê? Porque ele não está nesse estágio de evolução de conseguir plasmar o corpo perispiritual naquela condição para permanecer naquele lugar. Ele vai e volta. Aqui a gente já falou sobre o sonambulismo. E o evento mediúnico, a gente acha que o espírito incorpora, não é isso? Se nós entendemos que 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, não pode ser incorporar. O que é que acontece? É que cada um de nós tem o seu espírito. E o espírito desencarnado faz uma conexão com o perispírito do encarnado, e a partir daí ele consegue, então, atuar sobre o corpo físico. Então, falando de emancipação da alma, por estar fora do corpo, ela não assume o outro corpo, retirando o espírito. Ela atua no outro corpo através daquele espírito. Certo? Pronto. Agora, e aí, o que é que acontece? Volta. Isso que eu coloquei aqui em cima. Se tudo que eu levo a vocês perpassa por mim, significa que há uma contaminação dos meus conteúdos quando passa por mim, porque eu não sou um condutor livre digamos, de imperfeições, de impurezas ou de elementos próprios. E aí vamos ver o quê? Chico, quando psicografava, ele começava assim: minha querida mãezinha. E tinham filhos que eram o capeta, a mãe para ele era o cão, jamais minha querida mãezinha. Mas era a forma que Chico tinha de expressão quando ele entrava em contato com o materno. Isso modificava a característica ali da autenticidade daquilo? Não, porque quando você ia ver a carta, ela trazia traços que eram característicos lá do espírito, mas era contaminada ainda por esse elemento aí presente. Então, desencarnação, como é que a gente desencarna? Se lembra que eu falei dos 3 eixos? A nível do plexo solar, o vegetativo, o tórax, o emocional, e o coronário intelectivo. Então, quando a gente desencarna, certo? Que é o que a gente vai chamar de morte, que é morte só do corpo físico, ele vai descrever aqui como é que ele faz. Eu não vou ler estritamente como está ali, termina ficando cansativo, a letra está pequena também, mas o que é que ele vai fazer? Ele diz aqui que tem 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de libertação da alma. O centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos sediados no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, para ver o desencarne, é desconectado desses 3 núcleos. Quando ele é desconectado, aí o indivíduo está, então, nesse contexto aí, liberto do corpo e que não consegue ser trazido de volta. Ele vai depois descrever ali, 1 a 1, mas vale a pena vocês lerem Obreiros da Vida Eterna, com André Luiz, capítulo 13, Companheiro Liberto, que é o Dimas, que então passa por esse contexto. Então, a morte, assim ocorrida, que nós já vimos algumas situações que seria, uma delas a catalepsia, tá? Só que a catalepsia não ocorre a ruptura desses elementos, porque senão o indivíduo não voltaria de novo, certo? E a própria morte em si, certo? Que como morte natural, esse contexto, e que quando ela é gradativa, né, o indivíduo vai perdendo ali suas energias vitais, e quando ela é de maneira mais abrupta, ele ainda tem um quanto vital naquilo.
E aí o que é que a gente vai ver? Desencarnou, ele é recebido por desencarnados. Então não é largado aí, ao léu. Outros acolhem ele. Os estados dos que acabaram de desencarnar, como é que vocês acham que os que acabam de desencarnar se encontram? Se olhe no espelho e veja como estará você quando desencarnar. Igualzinho. A morte não muda nada. Por isso, então, se eu... Fala aí só de novo no microfone, porque como está na internet, o pessoal não escuta. Não, eu pensei no estado mental, não no estado físico que você falou. Que mas quando eu digo olhe para o espelho, é o espelho da alma. A mesma coisa que você falou. Você já tinha dito que ele vai se encontrar pós-desencarne como ele está, né? E aí eu disse, olhe para o espelho da alma, onde aquela alma que ali está, que a alma é o espírito encarnado, assim estará fora do corpo. Por isso que para aquele que está vivendo uma angústia dilacerante, da interface com a vida, como ela é, naquelas contingências que você tinha citado lá, certo? Da família, disso, daquilo, que decide o suicídio. Ele termina se libertando? Não, porque já vimos que não é morrer que liberta. O psiquismo está aprisionado naquelas mesmas questões, as quais vão agora se somar à própria agressão do suicídio. E aí, esses que estão desse jeito, que eu lembrei André Luiz, ficou 6 ou 8 anos lá. E se lembra que na cena, ou você dentro no livro, né, ele ouvia as pessoas chamando ele suicida, suicida. Ninguém estava chamando ele de suicida, rapaz. Aquilo ali era ele mesmo, os próprios fantasmas internos. Quer ver o cinema é uma coisa fantástica. Assistam o filme Amor Além da Vida. Ela morre e ele adentra aos infernos dela para poder tentar resgatá-la. E você vai notando que quando ele vai caminhando por ali, a aparência do inferno é a aparência do que ela dizia que era o inferno. Então, ele entra no psiquismo dela, né? Então, inferno não é um lugar geográfico. Inferno é um contexto psíquico, de seu espaço mental. Por isso que aquela história do espelho da alma, como você está, é assim que você vai se encontrar. Perguntas? Pode pegar. Foi bom. Diga. A depressão, já está, você como médico sabe, é uma doença, né? E muitas vezes é ocasionada por talvez hormônios ou fragilidade do psíquico, da psicose da pessoa, mas é uma doença. E muitos sucumbem ao suicídio. Assim, como uma doença de cunho hormonal, ou não sei, depende de cada caso, que leva a pessoa ao suicídio é vista. Eu não entendi o final. Assim, como é que está essa relação, por exemplo? A depressão, em virtude da parte hormonal, né, da pessoa, quando isso leva a pessoa ao suicídio. Como é que isso é encarada? Deixa eu pegar aqui. Onde é que está? Aqui tem algo do suicídio. Aqui, cadê? É aqui. Não. Tá antes de mais. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, depressão é uma doença rara. Porque depressão, para a gente determinar como depressão, seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde, certo? Vai ter que você ter pelo menos 60 dias aí de afastamento do contexto da sua própria vida de relação. Agora, depressão como diagnóstico específico. Agora, várias coisas vão ser descritas como depressão. Tristeza, certo? Alguns estados aí de baixa autoestima, alguns estados que a pessoa diz o seguinte, não, eu estou deprimida porque eu não consigo lidar com isso, da minha família, do meu marido, mas trabalha, faz outras coisas. Então, isso não é depressão como a definição da Organização Mundial de Saúde como uma doença extremamente grave. Quando nós falamos ali que o indivíduo desencarna e ele ainda continua preso, estamos falando que a realidade do indivíduo está na estrutura orgânica ou na estrutura do psiquismo?
do psiquismo. Então, a doença que se externa no corpo, ela advém da onde? Da estrutura psíquica daquele indivíduo que está o quê? Desorganizada. Então, ela podendo ter, então, braços de expressão, inclusive na estrutura orgânica, ou fora da estrutura orgânica, dentro do contexto funcional. Então, o quê? É um psiquismo desequilibrado. Desencarnou, vai chegar do outro lado, sem tireoide, porque não tem hormônio tireoidiano lá, e continua o quê? Desequilibrado. Então, qual é a questão, independente do diagnóstico que possamos dar com os rótulos que a medicina ou a psicologia possa utilizar, é de que é preciso auxiliar o indivíduo no encontro do seu equilíbrio. E quando vamos falar disso, até falando de doenças orgânicas, uma das coisas extremamente difíceis em alguns pacientes que necessitam de medicação psiquiátrica é que eles não se aceitam como numa condição de necessitar desse suporte. Então, se for hipertenso e diabético, entende que vai usar remédio até morrer. Mas se for um quadro psiquiátrico, não, porque não é maluco. Então, a forma de lidar com isso é um dos elementos que interfere. Mas, ou seja, a existência da doença orgânica não exclui o próprio indivíduo, enquanto espírito, como responsável pelo processo qual ele está vivendo. O indivíduo está sempre implicado nisso. Sempre. Agora, implicar o indivíduo como responsável não é culpá-lo. E por que é que ele é responsável? Tanto ele é responsável por estar naquele curso, como ele, sendo o responsável por estar, ele é o único ser capaz de retirá-lo daquela situação. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós não há como nenhum outro fazer aquilo, a não ser aquilo que nós próprios estamos vivenciando. Então, enquanto o outro não quer sair da gaiola, ele não sai. Ele vai usar várias justificativas para continuar na gaiola. É o gordinho que a justificativa é o hormônio tireoidiano. Dose hormônio tireoidiano, está normal. Aí, cada hora arranja uma dúvida, uma desculpa, outra. E qual é o que acontece? Falta dessa condição de se autodeterminar a controlar a sua relação com o alimento. E aqui não estamos culpando, não, colocando como um fato aí real. Ah, mas vai precisar de suporte, Fernando? Vai. Às vezes, suporte medicamentoso, suporte terapêutico, suporte espiritual, todo esse conjunto de coisas. Então, mas trazendo no cunho da resposta que você me perguntou aqui, o status em que ele se encontra para o suicídio é uma questão de desorganização mental, a que a estrutura psíquica dele está desarmonizada, desequilibrada. E que continua como tal, mesmo fora do corpo, onde você não tem mais nenhum elemento orgânico ali compactuando para aquilo. Agora, ele recebe auxílio? Recebe, era aquilo que estava aqui, naquela outra passagem. Foi aqui? Que se tiver, fica os itens bonitinho. Não. Pronto, aqui. Ele recebe auxílio? Recebe. E vai poder ser ali auxiliado. Agora, uma das coisas é assim, estamos entendendo que o processo de libertação tem que começar aqui e agora. E não só quando eu penso que vou para o outro lado. Às vezes, esse espírito que você estava aí descrevendo, ele já vem com a tendência suicida de encarnações anteriores. E, às vezes, reencarna nessa encarnação com mutilações importantes para que ele não seja capaz de levar-se ao próprio suicídio, para pelo menos conseguir consubstanciar uma encarnação. Então, quando se fala disso, são processos muito mais complexos do que o que a gente pensa para reunir apenas em uma única explicação. Mas algo que fica claro aqui é um contexto onde o próprio espírito é responsável pelaquilo e, por ser responsável, ele é capaz de mudar a direção de tudo aquilo. As desencarnações programadas, né? Então, o indivíduo pode reencarnar e ter a sua partida já dentro de uma programação de término de atividade, né? E aí, desencarna aí, foi. Tem uma história que eu acho, eu não, lógico, como às vezes o evento espiritual, a gente não tem como ter 100% de certeza, mas é uma história de um núcleo familiar, onde o pai era relativamente jovem, né? E ele desencarna. Eu digo, poxa, como é que fulano desencarna assim? De uma hora para outra e tudo. 3 anos depois, o filho dele, esquizofrênico, desencarna. E aí, em um outro momento mais à frente, eu estava na casa da filha dele, que éramos amigos, né? E a sensação que eu tenho é da presença dele, porque aquilo ficou martelando na minha cabeça, certo? E aí ele diz, eu parti porque eu queria estar preparado para recebê-lo.
receber o filho que estava ali desencarnando também. Então, ou seja, não temos como a gente, olhando uma encarnação, descrever exatamente o que está contido naquela história daquele indivíduo. Porque é como você sair com alguém, passar um mês de férias e achar que conhece aquela pessoa porque dormiu e acordou com ele. A gente passa uma vida com o indivíduo dormindo e acordando do lado, não conhece, imagina, então, em um mês de férias, o agente olhar e fazer um retrato apenas da condição do espírito daquela pessoa naquele momento. E as desencarnações agora acidentais. Que, então, quem falou, ou seja, uma queda de um avião, uma morte abrupta, ele recebe o amparo do mesmo jeito. Tem um filme antigo chamado Joelma, 23º andar, que é um incêndio em um grande prédio, ocorrido aqui no Brasil, e falam, então, do resgate desses espíritos. É interessante ver como é que vai acontecendo e o que é que eles vão ali fazendo, no sentido de que o espírito ele é adormecido, a grande maioria deles, para não passar por aquele impacto, porque não tem condições de ver o seu próprio desencarne. Isso acontece até dentro de um certo automatismo, né? E depois que ele desperta, um tempo depois, ele consegue, então, lidar com aquilo. Pronto. Consequências. Falamos da morte, falamos da libertação, e agora há consequências em eu acelerar esse processo de desencarne do outro? O que é que vocês acham? Você trouxe essa questão, eu tive um relato da questão de uma morte cerebral de um paciente. E eis a questão, né? Quando se a família decide tirar do ventilador ou não, para manter o corpo físico daquele paciente. Eis a questão, o espírito já não se encontra mais ali, ou já foi liberto, já não se encontra mais naquele corpo físico, e ali só realmente está na manutenção de drogas vasoativas e do próprio ventilador mecânico. Pronto. O que é que vocês acham? Alguém quer dar uma opinião? Uma das coisas é o seguinte, qual é o estágio em que se está com aquele paciente? Que vamos entender que a eutanásia é algo proibido e nós não abraçamos, que é você abreviar a vida do outro, mas não é aceitável também a distanásia, eu prolongar a manutenção da vida do corpo físico como elemento de sofrimento para o outro. Então, é nesse sentido a necessidade de haver uma clareza quanto aos métodos de suporte passíveis de serem dados naquele momento, se eles são efetivos na recuperação daquele indivíduo, ou se eles apenas irão prolongar esse contexto. Vamos entender claramente que há situações que são de fácil determinação, e há situações que são muito, limiares. Então, uma paciente com câncer, que já não responde mais às medicações, não tem sentido, claramente, botar essa paciente no respirador, fazer droga vasoativa, porque o histórico de evolução da própria doença já é essa, tá? Agora vamos pegar um outro doente que teve um acidente vascular encefálico, né? E aí, sim, aí agora, há acidente vascular encefálico, que a área de comprometimento cerebral é de tamanha extensão que fica claro que também manter drogas vai fazer isso. Mas há situações dessas em que o nível de comprometimento ele é limítrofe. E é difícil você poder definir isso de pronto. E aí o que é que se faz? Onde se faz a medicina de maneira adequada é dar-se o suporte e acompanha a evolução. No seguir da evolução, o paciente continua sem ter resposta, então aquilo que era uma incógnita a curto prazo, se coloca agora como algo já definido a um prazo mais estendido, não há por que manter aquele momento de sofrimento. Contudo, entendo eu que quando temos um paciente nesse contexto, o paciente não é mais aquela pessoa apenas que está deitada na cama. Porque, para mim, o paciente agora é um conjunto. Ele, o núcleo familiar, às vezes o próprio médico assistente que está ali. É preciso que se faça uma abordagem compreendendo a todos. Então, enquanto nefrologista, já teve situações de eu colocar paciente em diálise que, a meu ver, não tinha mais nenhuma possibilidade de reversibilidade, mas a ideia era retirar o excesso de líquido, melhorar o quadro metabólico, para ele poder ir para o quarto e falecer com a família.
Então, isso não era distanásia, certo? Então, e como saber? É preciso que haja um diálogo franco, aberto e claro com quem está conduzindo do ponto de vista médico para poder dizer aquilo. E, se há dúvidas, um outro colega que possa ali dar uma opinião, certo? Mais isento dentro do contexto, para ver qual a definição médica daquela situação e daquele caso. No nosso país, o que às vezes acontece é, mas eu quero que faça tudo. Não existe um tudo quando o que você faz não tem mais como dar resultado. Tá? Mas aí entram algumas outras questões psicológicas da própria aceitação da morte. Às vezes, estava distante daquele ente querido, ou nunca conseguiu uma convivência muito lá adequada, e nessa hora, quando chega, quer fazer tudo. Eu vejo muito em pacientes meus, que tem um paciente de uma faixa etária mais elevada, onde isso acontece muito dos filhos distantes, querem que faça tudo, que o tudo já é manter o sofrimento. E aquele que estava ali cuidando continuamente, entende que chegou ao limite. Tá? Então, a eutanásia, que vamos estar colocando aí, é quando seria a situação de eu interferir no fluxo de vida do indivíduo, sabendo que ainda haveria condições de manutenção de uma vida dentro desse padrão de resposta aí, que manteria ele de maneira ativa. Tá? E aí, há uma repercussão? Há, porque se ainda é isso possível, o indivíduo ainda pode estar ali, tendo experiências no transcorrer disso. E a gente diz, mas então é o homem que decide? Não. Quantas vezes você desliga a máquina, o respirador, e o paciente continua respirando? Ainda vive mais um tempo aí, certo? Você tira os antibióticos, em vez dele piorar, ele às vezes até melhora por causa disso. Então, vamos entender que há situações limítrofes e há situações fáceis de decidir. Tá? Há repercussões? Porque quando eu conscientemente faço aquilo, é a mesma coisa que o aborto, que veja só, não, nesse daqui a gente já falou sobre isso. Pronto. Aborto, né? Veja só, o que é que acontece? O que é aborto? É quando eu tenho a intenção clara de, certo, exterminar a possibilidade de continuidade da vida do outro. Se isso está na minha cabeça, isso é o aborto. Tá? Aí vamos ver o seguinte, teve um caso de uma menina aí, acho que 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, que tinha sido estrupada, que aí a decisão foi fazer o aborto. E apareceu um monte de gente, não, mas por que isso, por que aquilo? Ou seja, vamos ficar presos, né, a atavismos históricos aí de um espírito que está reencarnando e o espírito daquela criança, que não tinha nem sequer estrutura orgânica para suportar uma gestação. Então, vamos entender que as situações limítrofes, vamos ter que abrir o leque de discussão, porque a questão não é faz ou não faz, é olhar de maneira muito mais ampla aquilo que está ali. Para quem aborta, primeiro, veja que entenda que não há santo no meio dessa história. Quando eu venho para reencarnar e essa reencarnação ela é impedida, e eu não tenho outros problemas, sabe o que acontece? Eu ia vir através de você. Você tinha tomado lá a pílula do dia seguinte, ou pagou alguém para fazer uma aspiração. Sabe o que é que eu faço? Eu venho através dela. E não dá através dela, eu venho através dela. Porque a vida continua. Alguém não fica ali preso, atrelado, não sei quanto tempo nisso, não. Agora, a questão do próprio indivíduo que vai lidar com ter passado por essa experiência de desprezar o valor da vida. Aí é uma questão que você vai ter que resolver com você, ela vai ter que resolver com ela, certo? Se eu não tenho elementos atrelados a isso. Agora, se eu estou ali fixo a você, significa o quê? Que há questões tanto suas quanto minhas. E aí nós nos atrelamos ao mesmo elemento. E aí, se lembra daquela história dos desdobramentos das conversas no nível espiritual? Alguém vai lá e me chama, Fernando, espera aí, não deu através dela, mas pode através dela ali, vamos tocar o barco, aí segue a vida. Agora, quando eu estou preso a questões psíquicas e fico me culpando, não tem como. Aí é tipo aquela mulher, fez 10 abortos, perdeu o útero, e agora vive aí em depressão, certo? Querendo se matar, porque não pode ser mãe. Vem cá, para ser mãe tem que parir? Eu não posso exercitar a maternidade sem ter gestado? Posso. Eu posso exercitar a maternidade sem estar criando filho de ninguém? Também posso. Porque o arquétipo materno, enquanto o arquétipo do acolhimento, da nutrição, ele pode se expressar de outras formas. A mulher, ou seja, criou o quê? Uma ONG. Está trabalhando, se envolve naquilo, usa todo o seu poder nutritivo para fazer aquilo crescer, alcançar outras pessoas. Então, ela vai estar trabalhando o materno dentro de uma outra condição. Agora, se ainda ver aquela ideia de culpa,
de castigo, ela acha que ela merece um castigo porque fez aquilo. E, afinal, ela fez aquilo por quê? Por ignorância. Nós fazemos as coisas por ignorância. Então, em vez de nos culparmos, vamos dizer, eu fui responsável em agredir meu corpo dessa forma e agredir o outro. E, a partir de agora, eu aprendi, não vou mais fazer isso. Isso é que é necessário. Não é sofrer para que isso ocorra. E aí vamos ver o suicídio, né? A situação aí em que fica tanto o suicida, né, nesses aspectos que a gente vai colocar até como atenuantes, né, e agravantes dentro daquele contexto em que está ocorrendo. Alguns suicidas dentro desse contexto de doenças orgânicas ali presentes, onde ele tem outros fatores ali associados, que já vêm com histórias de encarnações anteriores. Então, são vários elementos para que a gente possa visualizar qual o contexto de desequilíbrio psíquico que aquele indivíduo está. Tá? E não apenas julgá-lo porque aconteceu aquilo. Eutanásia, aquilo que nós terminamos de conversar. Então, temos aí 7 minutos. A ideia de que viver é educar-se para a morte. Por que isso? Porque veja que nós vivemos com, pelo menos, inveja e ciúme, raiva e mágoa, medo e culpa, depressão. Vamos entender depressão não como o diagnóstico da OMS, que são esses casos mais raros e extremamente incapacitantes, mas como essa depressão vista no meio comum, que uma das medicações mais utilizadas no meio são ansiolíticos e antidepressivos. O que é educar-se para morrer a cada dia naquilo que se transforma? Se lembra que vocês começaram a falar, então, de uma libertação do espírito que não era mais o desencarne só, mas esse condicionamento psíquico? Isso é que viver é educar-se para o morrer de cada dia. Porque se não há morte, só há vida, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificamente, sabendo que eu vou desencarnar, e entendendo que eu me continuo como espírito fora ou no corpo, fazendo o quê? Buscar olhar para como eu vivo. Como é que a gente olha? Está tudo beleza? Alguns vão dizer, está uma miséria. Outros, o contrário, está tudo uma nice. Então, vamos sair dessa generalização, vamos olhar o seguinte. É um livro de Adenauer interessante chamado Psicologia e Espiritualidade. Ele fala das dimensões da vida, né? Então, ele vai mostrar as dimensões da vida. Então, olha-se o seguinte, quem é você enquanto filho? Aspectos positivos e negativos. Como é que você lidar com o religioso? Você coloca Deus lá em cima, os mentores lá em cima, certo? E você se coloca cá embaixo, ou você lidar com os espíritos de igual para igual, é pessoa conversando com pessoa. Você ainda cultiva aquele Deus que é um carrasco punitivo, que castiga, ou o contrário, um Deus que ele vê a vida como, que lhe dá a vida como uma possibilidade de educação contínua. Então, você começa a observar como você lidar com o espiritual. Fica com medo, porque a gente conversou com alguns desencarnados aqui, ou quando vai de noite fora do quarto, ou já amadureceu isso? Como você lidar com sua dimensão corporal e física, né? O cuidado da alimentação, do exercício físico e tudo mais. Como você lidar com a sua dimensão paternal. Ou seja, o que é dimensão paternal? Aquela que vai lhe direcionar no sentido de normas, de orientações, de como você poder se alavancar para ir adiante aí na vida. A sua dimensão paternal, essa dimensão da nutrição, essa dimensão do acolhimento, que lhe possibilita criar relações afetivas com o outro de maneira estruturante, fazendo com que, então, você possa lidar com o afeto de maneira adequada e com suas emoções. Então, aí podemos agregar ainda a dimensão psicológica, porque quem faz isso vai ter um psiquismo mais equilibrado, com a dimensão sexual, percebendo se você se utiliza do sexo ou é o sexo que se utiliza de você. A dimensão intelectual, como você usa, então, isso que nos diferencia aí dos animais irracionais. A dimensão fraternal, como você se vê com o outro no ambiente da sociedade. Sua dimensão artística e criativa, sua dimensão profissional, sua dimensão financeira e sua dimensão política. Ou seja, em vez de dizer está tudo no análise, ou dizer está tudo um caos, se olha em cada um desses aspectos, veja o que há de positivo, de negativo, coisa a melhorar, não melhorar. Eu vou lhe dizer que, com certeza, você vai sair daquela porta com um monte de dever de casa para fazer. Com um monte de dever de casa para fazer. Por quê? Quanto mais estruturado você está,
no sentido psicológico, a partir de condutas estruturantes, ou seja, aquelas que lhe capacitam a lidar com as adversidades da vida, sem se desestruturar, melhor você está, melhor você vive. E dessa forma, então, mais equilibrado está o quê? O seu psiquismo. Se lembra que eu disse que quando desencarna é a mesma coisa? Então, você vai, quando desencarnar, olhar para trás e dizer, missão cumprida, faltou algumas coisinhas, mas na próxima a gente resolve. E vai livre, porque você não está preso a questões psíquicas aí não resolvidas. Vai ter questões? Vai, mas não de tamanha monta a impedir você de entender que agora a estrada continua.